Olá pessoal, esse é mais um Sem Dúvidas e você é sempre muito bem-vindo aqui. Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. E no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre alguns assuntos, talvez assim, um pouco polêmicos, né, diante daquilo que a gente vive hoje. Aquilo que a gente fala, né, um tal de mimimi. E não deveria ser polêmico diante daquilo que a fé cristã nos ensina, aquilo que o próprio Cristo nos ensinou e aquilo que nós já trazemos como convicções naturais dentro de todo ser humano, mas que infelizmente o mundo foi estragando bastante dentro de nós. Então, eu vou trazer aqui para vocês aquilo que eu penso, como tá aí na miniatura desse vídeo, as coisas que eu penso sobre determinados assuntos, mas que eu não penso sozinha. Eu penso assim porque a igreja me ensina assim. Eu penso assim porque eu estudo aqui neste livrinho. Eu penso assim porque os mandamentos da igreja me ensinam assim. Eu penso assim porque eu luto para viver dessa forma. Então, vamos lá. Primeiramente, eu quero falar para vocês o que eu penso sobre o aborto. Bem, primeira coisa que eu quero colocar para vocês aqui. A vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta a partir do momento da concepção. Então, isso é algo que a Igreja Católica defende muito e eu também penso assim. A vida humana já deve ser defendida desde o primeiro momento de sua concepção. Então, essa baboseira que muitas vezes algumas pessoas colocam, mas ali no início não tem problema e tudo, né? Então, em muitos países isso já acontece e aqui no Brasil muitas vezes já tentaram. Então, rezemos, faça aí jejuns, abstinências, oferte sua vida por isso, para que isso não aconteça no Brasil. A partir de tantos meses, né, na gravidez acontece muito de dizer assim, a partir de tantas semanas legalizarmos o aborto. Não, meu irmão, não, minha irmã, não pode haver o aborto em nenhuma circunstância. Em nenhum momento da gestação da criança pode haver o aborto. A vida já acontece ali, a alma. Deus já concebe a alma daquela criança desde o primeiro momento da existência, a partir de pronto. Existe ali um ser. Então, a qualquer momento que se perde a vida daquela criança, a partir do momento em que eu ceifo aquela vida, eu estou cometendo um assassinato. Então, eu estou indo contra o mandamento da lei de Deus, não matar. Então, o que eu penso sobre o aborto? Você é um assassino a partir do momento em que você comete um aborto. E é por isso que dói tanto o coração. A gente já atendeu pessoas aqui na comunidade, a gente já acompanhou o testemunho de tantas pessoas. Gente, o quanto dói, olha aí para o testemunho de feministas, de pessoas que já cometeram tantos abortos. Se você pegar aí médicos que pararam de cometer abortos em clínicas abortistas, quantas pessoas já saíram disso que eram aí, que não estavam nem aí para aquela vida que estava dentro daquele seio e de repente caíram em si e refletiram o que eu estou fazendo. E a tortura, a tormenta que essas pessoas vivem depois que saem desta vida. Porque tiraram a vida que Deus desejou. Então presta atenção nisso, meu irmão e minha irmã. O que eu penso é aquilo que a igreja pensa. Eu não vou viver sem a opinião da igreja, não vou viver sem aquilo que os santos, os doutores da igreja defenderam. E isso daqui tá lá, eu nem falei, né, no parágrafo 2270 do nosso catecismo. A vida humana deve ser respeitada e protegida, é dever nosso, de maneira absoluta, a partir do momento da concepção, ok? Recado dado. Bem, a segunda coisa que eu quero falar com vocês é sobre sexo fora do casamento. O pecado da fornicação. Gente, isso é algo que com bastante frequência algumas pessoas já me procuraram, né? Isso caracteriza, gente, um pecado gravíssimo. Isso é uma ofensa contra a castidade, né? Estamos lá em mais um pecado grave contra o mandamento da lei de Deus. Isso caracteriza um pecado mortal, porque eu peco contra a castidade, que é o 6º mandamento da lei de Deus. Está aqui também no nosso catecismo da Igreja Católica. Deixa eu pecar aqui. No início, 6º mandamento.
não cometerás, né? Aqui está dessa forma. Vai ficar ao contrário aí, né? Não cometerás adultério. Então, o sexto mandamento, né? Não pecar contra a castidade. E logo mais à frente, as ofensas à castidade. E está aqui, uma delas é a fornicação. Eu vou ler aqui para vocês. A fornicação é a união carnal fora do casamento entre o homem e uma mulher livres. É gravemente contrária à dignidade das pessoas e da sexualidade humana, naturalmente ordenada para o bem dos esposos. Então, o sexo, gente, a união sexual é naturalmente ordenada, preparada para a união dos esposos, bem como para a geração e a educação dos filhos. Além disso, é um escândalo grave quando há corrupção de jovens. Não, às vezes, né, as pessoas chegam e falam: nossa, mas eu tô com tanta vontade, é tão difícil me segurar. Claro, meu filho, a gente tem um vulcão em erupção, às vezes, dentro de nós. Claro que vai estar difícil, mas onde está a tua luta? Onde está a tua continência, o teu querer lutar para não cair em pecado? Você acha que os santos que viveram a castidade, você acha que os sacerdotes que lutam para ser santos, você acha que aqueles irmãos e irmãs que vivem o compromisso do celibato não sentem? Meu filho, minha filha, aqui dentro continua passando sangue. Nós temos... Deus não tira de nós as nossas capacidades, a nossa sexualidade feminina, masculina, isso continua existindo dentro de nós. Mas Deus não tirou de lá dos 10 mandamentos o viver a castidade, né? Não tirou. Não pecar contra a castidade, só um e outro tem que viver, não. Ah, porque eu sinto, então eu sinto vontade, então Deus tira isso pra mim. Claro que não, você tem que viver da mesma forma. Então, não peque contra isso. Não viva o sexo fora do casamento. E se você está vivendo isso, rompa com isso para ontem. Isso é um pecado gravíssimo. Gravíssimo, Letícia. Mas eu já fiz muito tempo, já pratiquei durante muito tempo. E é muito difícil me segurar. Não é difícil. Eu convivo com pessoas. Eu sei de pessoas que já passaram por isso. E com a graça de Deus... conseguem viver a castidade hoje. Se você diz pra mim que você não consegue fazer isso, é você a mesma coisa que você dizer pra mim que eu não acredito que Deus pode todas as coisas. Você não acredita que Deus pode todas as coisas? Porque sim, Deus pode te dar graça de viver a castidade. Deus pode te dar a graça de viver santamente e de esperar a pessoa certa. Se você tem certeza aí que seu estado de vida é um matrimônio, então espere o tempo certo, espere a pessoa certa e viva santamente. Bom, agora outra coisa que eu quero falar com vocês diz muito sobre aquilo que eu vivo, que é sobre viver da providência de Deus. Bom, gente, sobre esse assunto, né, diversas pessoas já chegaram pra mim, isso até mais no início. Às vezes a gente percebe aqueles olhares, né? Como assim você vai viver pedindo, sempre dependendo? Gente, isso é uma graça de Deus, viver da providência de Deus. A cada dia basta o seu cuidado. Então, o que a Letícia pensa sobre viver da providência? Gente, todos aqueles que foram chamados por Deus, todos aqueles que foram conduzidos por Deus a viver com Ele, a estar com Ele, desde os primeiros séculos, viveram essa experiência. Em tudo depender de Deus. Olha lá, até mesmo antes de Jesus, né? Olha a experiência que viveu o povo do Êxodo, o povo que saiu da terra da escravidão, depender de Deus para tudo, e chove o maná e a carne das codornizes. Gente, olha que experiência fantástica, depender de Deus para tudo, e Deus que vai abrir o mar, e Deus que vai providenciar tudo. E nada nos falta daquilo que nós realmente necessitamos quando nós somos fiéis. E quantas vezes a gente vai percebendo que uma coisa ou outra está um pouco agarrada, gente, vamos rezar para ver se é algo em nós que está um pouco ruim, uma falha comunitária ou uma falha pessoal de um irmão ou outro, vamos corrigir e de repente abundantemente a providência de Deus chega. Então, o que a Letícia pensa disso? Que isso é uma das formas mais lindas de se viver. Confiar cegamente na providência de Deus, confiar cegamente naquilo que Deus pode te dar e te dar em abundância. Quantos irmãos meus aqui, eu até mesmo,
tenho muito mais hoje do que eu tinha antes de chegar na comunidade. Não de forma exagerada, gente, porque nós tomamos um cuidado imenso com isso também. Não é porque chega que pronto, eu tenho que ficar com aquilo que chega. A gente questiona, a gente pergunta, Senhor, é para ficar com isso mesmo? Isso é para ser nosso? Sem exagero, sem extrapolar, até mesmo um automóvel que a comunidade precisa providenciar, buscar ter dos mais simples, dos mais econômicos possíveis, para não extrapolarmos da providência. Então, gente, tudo isso é um cuidado imenso da graça de Deus. Então, viver da providência é a melhor e mais maravilhosa aventura que o ser humano pode viver. Então, assim, uma feliz, né, aventura, uma grande graça de Deus. E o último assunto que eu quero falar com vocês é uma coisa que tá, assim, até bem alta, digamos assim, mas que, gente, não é uma questão de excluir ninguém. E a gente vai ver que é o homossexualismo. Olha só o que diz este parágrafo do catecismo também. Um trechinho dele, né? Parágrafo 2357. Eu vou ler ele para você ver como é sério isso, porque a gente não tem como aceitar as uniões homossexuais, né, a compreensão da igreja, e porque eu concordo com ela, né, porque não tem como a gente aceitar isso. As uniões homossexuais, elas são infrutíferas, elas são insossas, não tem sentido isso, sem contar que é um grande pecado também contra a castidade, não é mesmo? Então, a gente precisa compreender isso, mas vou falar um pouquinho mais depois para vocês. Então, veja só. A tradição sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados, são contrários à lei natural, né? São contrários, isso tá na cara. Fecham o ato sexual ao dom da vida, né? Não tem como, não nasce alguém de um ato sexual entre um homem, entre uma mulher e uma mulher. Não procedem de uma complementaridade afetiva e sexual verdadeira. Em caso algum podem ser aprovados. Essa é a minha opinião, junto com a mãe e sábia igreja, a esposa de Jesus Cristo. Então, gente, não tem como a gente aprovar o homossexualismo. A igreja acolhe o pecador, mas não acolhe o pecado. Assim como ela acolhe a mim, que sou muito orgulhosa. Assim como ela acolhe a mim, que sou muito egoísta. Ela vai acolher também o homossexual. Mas a igreja pede a mim para que eu me converta. A igreja pede a mim para que eu abandone o meu orgulho, para que eu abandone o meu egoísmo, para que eu abandone todos os meus outros pecados, para que eu seja santa. Assim também a igreja vai pedir para que os homossexuais abandonem as suas práticas homossexuais, porque é desordenado. É algo que está ruim. Gente, eu não fui criada lá, quando Deus me desejou, Ele não me criou com esse monte de pecado que eu carrego. Quando eu saí do coração de Deus, eu não fui criada dessa forma. Assim, os homossexuais também não foram criados dessa forma. E Deus me pede todos os dias, se converta, Letícia, se converta, criatura de Deus. E Ele vai pedir a você, talvez homossexual que está me ouvindo, vai pedir a você também para que te converta. Você não nasceu assim. Você não nasceu para ser desse jeito. Tem algo que não está bem encaixado aí. Então é algo que está desordenado, assim como na minha vida também tem algo que está desordenado. E eu preciso melhorar isso para ser santa, para ser aquilo que Deus sonhou de mim. É assim também como essas 1 milhão de letras que estão aí. É LGBTQI, não sei que mais que letra que tem. Gente, é uma coisa que eu estava pensando mais cedo. O abecedário foi feito para a gente aprender a ler, escrever, juntar as palavras. Não foi feito para designação sexual, de escolha sexual das pessoas, não. Deus criou só homem e mulher. Não criou mais nenhum outro troço aí que as pessoas estão querendo denominar, não. Filho e filha de Deus, olha para você e se entenda. Não tem mais o que criar, mais o que designar. É só homem e mulher. E é isso que eu penso. E não é só uma questão de... realmente uma questão só de pensar, né? Mas isso tudo faz parte, gente, de uma arquitetura
que vem, né? E aí a gente pode passar pelo feminismo, a gente passa por uma série de coisas, revolução sexual e por aí vai. É uma degradação completa da figura humana pra gente chegar nisso que a gente tá. Hoje a gente consegue entrar em ideologia de gênero, né? Pra estragar bastante a pessoa. Então, o homossexualismo é a desconstrução. Tem essa peça aí que tá fora do lugar. Te respeitar como pessoa, como mulher, com toda certeza, eu vou te respeitar. Agora, te chamar de família, te dar um respeito, né? Essa dignidade de família, não, isso não tem como. Né? Família tem um lugar dentro do coração de Deus muito especial. E ela tem uma função, uma, uma eleição muito específica. E você está deixando de fazer parte disso quando você faz essa escolha pecaminosa, essa escolha errada, essa escolha ao lado do inimigo de Deus. Preste atenção nisso, gente. Você está fazendo uma escolha ao lado do inimigo de Deus, preferindo esse caminho errado. Então pensa nisso. Qual escolha eu estou fazendo? Preferindo o pecado, preferindo aquilo que é óbvio, porque não encaixa, as coisas não encaixam, as coisas não têm lógica. Então, é este o caminho errado, né? São essas as vias erradas. Sem dúvidas, é sobre isso que a gente tem que falar também nesse canal. A gente precisa tratar sobre esse tipo de assunto aqui, porque é uma formação muito séria. A igreja não vai mudar ao sabor dessas ondas que vem vindo por aí. Às vezes pode parecer até uma tsunami, tá, gente? Mas não precisa se assustar, não. A igreja, ela tá afincada numa raiz muito forte. Né? A igreja, ela tá afincada sobre uma rocha chamada Jesus Cristo. Então não precisa ter medo dessas ondas. As coisas podem ficar até piores, tá bem? A gente conversou num vídeo passado, em alguns vídeos, né, passados sobre isso, né, sobre estarmos preparados, estarmos atentos. As coisas vão poder até piorar e vão ficar cada vez piores. Mas estejamos atentos, não nos enganemos. A verdade é uma só. Fiquemos firmes nela. Fiquemos com a verdade de Cristo, com a verdade da igreja. Beijo grande no seu coração e até mais.